no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Às 11h28, tô até adiantado, normalmente começa às 11h30, né? Hoje eu tô adiantado, olha, às 11h28 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do meu grande amigo, médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, e junto, para minha alegria, estou recebendo mais uma vez a médica ginecologista e obstetra, vice-presidente do CREMERGE e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva, que vão atender o pedido do nosso ouvinte Márcio Santos, morador de Mesquita. Ele nos contou que mora com a mãe, uma idosa de 75 anos, e que recentemente eles passaram por um momento constrangedor, onde a idosa estava tendo uma crise de tosse e quando se deu conta, tinha deixado escapar um pouco de xixi. Preocupado, ele procurou um médico e ela foi diagnosticada com incontinência urinária. E esse é o nosso tema, o nosso assunto de hoje aqui no Rádio Serviço Saúde. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi, um beijo para Regina, doutor Silvio, para Lelê, Gugu, Jorginho Epa, e agradecendo particularmente a professora doutora Célia Regina Silva, que em pleno domingo, um domingo aliás lindíssimo, né? O outono tem talvez os dias mais bonitos do ano. É verdade. E ela abdicou do pouco momento de folga que ela tem. Eu conheço muito bem a labuta que é a professora Célia a semana inteira, para vir aqui nos brindar com o conhecimento dela. E o motivo pela qual ela veio hoje aqui é muito importante. Porque apesar de que a incontinência urinária não é uma prerrogativa das mulheres, ou seja, não são só as mulheres que têm, homens também podem tê-la por várias razões. E se você me permite, tem um primo, Paulino Trota, ontem comentou no Face, não sei se você leu, Helena, ele perguntou, será que a cirurgia da próstata causa esse problema? Dá para comentar? Eu prometi a ele que eu iria comentar. Realmente, Paulino, no passado principalmente, a técnica para se fazer a chamada prostatectomia radical, quando toda a próstata era tirada, você provocava acidentalmente lesões de nervos daquela região, o que levava à perda do controle esfincteriano e com isso a incontinência urinária no homem. E normalmente, numa idade mais avançada, haja vista que esse problema nos homens ocorre com a idade mais avançada. Mas nós temos diferentes tipos de incontinência. Você citou uma de esforço aí, a tosse, ou o espirro, ou levantar uma mesa, fazer um esforço e de repente, não mais que de repente, aquela sensação desagradável de que perdi urina. Verdade. A doutora Célia vai dar o bom dia dela e vai começar a falar dos tipos de incontinência. Pode ser, Helena? Claro, pois não. Bom dia, Heleno, bom dia, Regina, bom dia, Silvio, bom dia, família Tupi. É uma alegria estar aqui nessa manhã de domingo e trazer esse assunto, né? A incontinência urinária, principalmente na mulher, é algo extremamente constrangedor. E não é só daquela mulher na faixa etária da mãe do Márcio. Nós temos a incontinência urinária podendo acontecer inclusive na mulher jovem. Eu trago aqui uma informação que eu acho muito importante. A mulher não deve abusar de determinadas situações, como carregar peso ao longo da vida. Por quê? Porque nós temos uma musculatura, ligamentos que sustentam toda aquela estrutura das vias urinárias. E quando essa mulher tem situações como gestações múltiplas, ou seja, ela engravidou de gêmeos, trigêmeos, ou então ela teve uma paridade de vários filhos, ela passa a ter uma alteração dessa musculatura. Além disso, nós temos questões ligadas à menopausa. Quando a mulher chega na menopausa, a mudança hormonal na mulher pode provocar também perda de colágeno e vai interferir diretamente nessa musculatura, vai interferir diretamente na incontinência urinária que poderá ocorrer. Pois é, a anatomia feminina, ela favorece a incontinência urinária. A gente tem alguns espaços, a gente não, né, Helena?
A Célia e as pessoas que ela trata, como a Regina, naquela região pélvica tem alguns espaços e é mantida a pressão pela contração dos músculos. E naturalmente, nós dois sabemos disso muito melhor do que elas, com o passar dos anos essa força é perdida. Uma das razões, a Célia sinalizou bem, a perda de fibra de colágenos. Que o colágeno a gente vai perdendo ao longo da vida. Né? Eu digo que o tempo olha, a gente está na época do leão, quem não fez sua declaração, por favor, está na hora H, mas muito mais cruel do que o leão é o tempo. O tempo nos cobra o que a gente quer dar, o que a gente não pode dar, vai nos tirando algumas coisas. É natural. Entender isso e compreender o processo fisiológico do envelhecimento é uma prova inegável de sabedoria. Agora, algumas medidas têm que ser tomadas. Por exemplo, na incontinência urinária, quais são os fatores de risco? A Célia colocou a menopausa na mulher. Eu coloquei outro, uma cirurgia radical de próstata no homem. Mas o parto é um fator de risco, Célia? A obesidade é um fator de risco? Tem mais algum além desses dois? Exatamente. O parto, pela mudança que ocorre, né, fisiológica, existe uma certa frouxidão dos tecidos, é natural, até para que o parto ocorra por via vaginal, mas essa incontinência urinária, oriunda do parto, muitas vezes conseguimos melhorar com exercícios, orientação e encaminhamento dessa mulher para fisioterapia pós-parto. Isso hoje no serviço público existe. Inclusive na maternidade escola onde eu trabalho, nós temos essa assistência. A questão é a mulher ter conhecimento disso e exigir dentro do serviço que ela é atendida, para que ela aprenda os exercícios que melhoram. Depois de 6 meses de uma fisioterapia, orientação que ela até faz em casa, a partir do momento que ela tem orientação, ela recupera a continência urinária. Agora, existem questões como uso excessivo de café. A cafeína aumenta a diurese. E naquela mulher que já tem uma tendência à incontinência urinária, quer pela menopausa, ou então que passou por vários partos e ela não teve a chance de fazer o exercício, a correção da incontinência urinária, vai piorar o quadro. A obesidade, sem dúvida, é um fator que nós não podemos negar. E aquela mulher que está na menopausa precisa de orientação que muitas vezes, com um creme vaginal específico à base de estrogênio, ela já melhora a resposta em relação à incontinência urinária. Porque a incontinência ela pode ser leve, moderada ou intensa. A intensa, muitas vezes, temos que recorrer à cirurgia. Mas a leve, com fisioterapia, orientação em relação ao uso do creme vaginal à base de estrogênio, para aquelas que podem usar esse creme, daí é importante a avaliação do ginecologista. Aliás, creme esse que deve ser sempre usado, viu, família Tupi, sob orientação médica, porque como a doutora Célia acabou de colocar, não é toda mulher que pode fazer uso do creme vaginal à base de estrogênio, mas ele reduz também o risco de infecções urinárias. E lembrando que o Edson Souza lá da UERJ, não deixem de falar da creatinina, doutor creatinina. É verdade, infecções urinárias de repetição, e às vezes na incontinência urinária isso está associado, podem levar à perda da função renal, cujo diagnóstico vai ser visto pela elevação dos níveis de creatinina. Um abraço, Edson. Ele não perde um programa na escuta, não ia deixar de falar. Mas tem outras situações, viu, Célia, associadas a esse problema. Por exemplo, o uso de diuréticos. Por quê? O diurético é um medicamento utilizado em diversas circunstâncias. Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, etc. O uso de um medicamento que estimula a diurese, Eliano, ele pode forçar a pessoa a urinar e ela vai ter a chamada incontinência urinária de urgência. Aquela sensação, já pensou, você aqui no programa, falando palavra amiga e dá aquela sensação... Tenho que ir lá agora fazer xixi. E se não for, o problema está criado aqui. E realmente é uma razão. Eu tenho outras condições que não têm rigorosamente nada a ver com os órgãos pélvicos. Quer um exemplo? O cigarro. Mas por que o cigarro? A tosse do fumante. Porque o indivíduo começa a tossir, não consegue parar de tossir, isso aumenta a pressão intraabdominal.
No indivíduo que já tem uma certa frouxidão daquela musculatura, vai perder urina. Então a senhora que está tomando café, acabou de ouvir a doutora Célia falar que a cafeína aumenta a diurese, vai acender aquele cigarrinho, lembra disso, por várias razões, inclusive essa. Agora, Célia, me diga uma coisa, eu tenho também uma situação, não posso esquecer, já lembrei 2 vezes, esqueci, a chamada bexiga hiperativa, né? É uma situação, a bexiga é um órgão muscular, na verdade é apenas um grande reservatório onde a gente vai armazenando urina, até atingir uma determinada capacidade, onde a distensão das fibras musculares da bexiga provoca um estímulo para o sistema nervoso e você pensa, está na hora de fazer pipi. Curiosidade, qual a quantidade mais ou menos ali? Varia, em torno de 1 litro, 1 litro e pouco você pode armazenar. Idealmente em torno de 750 ml é bom esvaziar. Prender a urina não é bom. A partir disso já começa a incomodar também. Isso, fala, Sérgio. Esse dado que o Silvio falou agora é importante. Prender a urina não é bom. Então, as mulheres que têm, pela profissão, telemarketing, caixa de supermercado, locais ou no banco, que não podem se ausentar do local. Sai com hora marcada, né? Exatamente. Essas correm um risco muito grande. Por quê? Elas prendem muito tempo, isso não é bom. E o hábito de ir no banheiro para urinar só quando tem aquela vontade iminente, isso não é legal. Nós devemos esvaziar a bexiga de tempos em tempos, mesmo sem aquela grande vontade. Por quê? Prejudica muito toda aquela musculatura do assoalho pélvico. Realmente, Silvio colocou a bexiga hiperativa, que muitas vezes é por esse comando central. E, nesse caso, mediante uma avaliação, não há necessidade de cirurgia. Um medicamento, uma fisioterapia, já muda completamente o quadro, além do uso do creme vaginal de estrogênio, quando pode utilizar. Hoje, nós temos várias possibilidades de terapias para essas mulheres. Tem uma pergunta aqui, acho que o doutor Silvio até já respondeu isso, né? Da Ana Paula, lá de Madureira. Ela diz que tem muita cistite e isso tem a ver uma coisa com a outra. Não, normalmente não, Ana Paula. A cistite... Chará da sua esposa. Por acaso sim. É um nome muito bonito. Mas viu, Ana Paula, a cistite é a inflamação da bexiga normalmente associada a uma infecção. O fato de reter muita urina, como a professora Célia acabou de dizer, é um fator de risco para a cistite, sim. Porque você dá à bactéria aquilo que ela precisa, tempo para ela se multiplicar naquela urina. Em algumas situações é mais fácil para a mulher, até por uma questão anatômica, a uretra é mais curta que a do homem, é mais próxima à região anal da região vaginal, facilita a infecção, até a forma como você faz muitas vezes a asepsia da região anal no momento que você defeca pode facilitar a cistite, mas incontinência urinária como uma causa de cistite não, a princípio não. Mas eu queria falar uma coisa interessante. A Célia falou de profissões realmente, o pessoal do telemarketing então são vítimas, pessoal da área bancária, caixa de supermercado, porque não podem abandonar a sua estação de trabalho. Exatamente. Né? E aí é muito complicado, barriga, né? E é muito ruim isso aí. A outra coisa é como no passado, a criação que as nossas meninas tinham. Minha filha, não use qualquer banheiro, você vai pegar doença. Eu sempre ensinei a minhas filhas o seguinte: deu vontade de fazer pipi, faz pipi igual o irmãozinho de vocês. Vai no banheiro, não senta, abre as perninhas e faz pipi em pé. É melhor do que prender a urina. Sem dúvida. Então é importante até para as nossas moças da família Tupi entender que não necessariamente, claro que sentado é muito melhor de fazer pipi, mas numa situação de urgência, o banheiro está meio imundo, faça em pé no vaso que não vai ter problema nenhum. Mas eu tenho situações, viu, Helena, onde eu tenho que, em primeiro lugar, numa situação dessas, fazer o diagnóstico. Sim. Será que você tem mesmo bexiga arriada, se você está com problema de incontinência urinária? Célia, como é que é feito o diagnóstico dessa situação? Explica pra gente. Primeiro o exame clínico, a história que essa mulher traz, porque muitas vezes nós pensamos que é uma incontinência urinária pelo esforço, tosse, espirro, até sorrir, uma gargalhada que leva à incontinência, mas ela pode ter uma urgência urinária, né? Então aquela urgência, ela está chegando em casa, tem a urgência
de ir ao banheiro e não consegue chegar ao banheiro. Ela está fazendo uma viagem de carro, isso é extremamente desagradável. Eu tenho clientes que me falam: doutor, eu já nem saio com a minha família. Quando eles vão para Petrópolis, eu tenho que dar várias paradas e eu acabo estragando o passeio. Então, o diagnóstico clínico, o exame dessa mulher, existem alguns testes, que é o estudo urodinâmico. No posto de saúde não tem, mas você solicita o encaminhamento para um serviço aonde é feito. E nós temos vários serviços que fazem hoje esse atendimento com estudo urodinâmico, tanto no serviço de urologia como de ginecologia. Nós temos colegas hoje que fazem a uroginecologia, apenas para casos como esse. São muito comuns, né? São muito comuns e extremamente desagradável para a mulher. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Me preocupa muito determinados exercícios que estão sendo feitos hoje por mulheres jovens que nem filhos tiveram, mas que referem incontinência urinária. Exemplo, CrossFit. CrossFit, levantar um pneu de caminhão para a mulher é desastroso. Então, naquele pula-pula que elas também fazem a ginástica na academia, várias chegam no meu consultório reclamando de incontinência urinária. Então pensem o que vai ser dessas mulheres quando tiverem seus filhos ou quando estiverem na menopausa. Sim. A consequência dessa atividade física inadequada. Então, tudo tem que ser muito bem pesado. A mulher não foi feita para carregar peso. Peso maior que 5 quilos já altera a musculatura pélvica da mulher. Quer dizer, ela pensa em melhorar a saúde e acaba piorando, comprometendo a saúde. Exatamente. Você vê, eu fico muito feliz de participar do Serviço de Saúde, poder divulgar para a família Tupi uma informação preciosa como essa que a Célia acabou de nos trazer. Verdade. Isso não tem preço, Eliano. Vai ter certeza que porque a maioria das mulheres não sabia disso. Não, eu confesso que eu não sabia. Você vê que a gente está aprendendo o tempo todo. Verdade. Quando a gente recomenda, e a gente sempre que pode recomenda atividade física, com foco muito na atividade aeróbica, por uma questão de melhorar a condição cardiorrespiratória. Mas, doutor, fazer musculação é bom? Sim, moderadamente, porque aumentar a musculatura magra também é saudável. Célia, complementa. Exato, nada contra o CrossFit, mas aqueles pesos que as mulheres pegam de forma igualitária com os homens no CrossFit, esse sim nós somos contra, porque interfere na saúde dessa mulher, deleteriamente. Perfeito. Então, veja bem, a gente faz o diagnóstico através desse exame de urodinâmica, que infelizmente não é um exame que esteja divulgado por aí, mas tem um encaminhamento para os hospitais que fazem. É um exame rápido, indolor, e isso vai ser solicitado sempre que a história clínica do paciente ou da paciente referir a essa perda de urina, que pode, como a Célia acabou de exemplificar, ser bastante desagradável. Isso aí, evidentemente, que vai fazer o diagnóstico, e dependendo do tipo de incontinência, da intensidade que isso tenha, o tratamento é feito com medicamentos ou com cirurgia, mas sempre com a participação da fisioterapia da musculatura pélvica, para aumentar a tensão daqueles músculos pélvicos, para permitir àquele indivíduo ter uma contração melhor e com isso não ter a perda da urina. E eu acho que nós temos o dever da informação. Aqui no Rio de Janeiro, no sistema público, nós ainda não temos. Mas, por exemplo, em São Paulo, no HC, tem, e eu conheço o serviço, a professora Elza Gai desenvolve isso, já o tratamento da incontinência urinária de leve intensidade com laser. E é possível o laser de CO2 ou o laser de Érbio melhorar a incontinência urinária, e temos comprovação científica sobre isso. Mas são casos que, como você bem colocou, cada caso é um caso, há de se avaliar, ter o diagnóstico correto, e essa mulher melhora a sua qualidade de vida, porque é extremamente constrangedor a incontinência urinária. Célia, só tenho palavras para te agradecer. Lembrar que daqui a pouco a gente, voltando para casa, vai receber aquele telefonema do Santoro com as críticas pelos... Aliás, eu ganhei de presente dele, eu não posso deixar de falar, o livrinho que está na Amazon dele, de pílulas, 500 pílulas, erros de português,
Olha, eu recomendo, porque nós cometemos erros fáceis de serem corrigidos por vícios de linguagem. E eu sempre cometo quase sempre os mesmos erros. E eu tenho certeza que o meu querido vascaíno Santoro, mas que torce apaixonadamente pelo Fluminense quando pode, ele está me ouvindo agora e já tem meia dúzia de erros para sinalizar, e eu vou continuar cometendo-os, viu, Santoro? Apesar do livro, parabéns, maravilhoso. Ele vai dizer, vamos às devidas correções de hoje. Vamos lá, vamos começar enumerando aqui. Ele falou, você não aprende mesmo, né, Fratello? Você não, Fratello é irmão italiano. Você não aprende mesmo. Tá bom, Santoro, eu vou ouvir. Então tá bom, doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação. Doutora Célia Regina também. E domingo que vem a gente vai ter futebol, bola rolando às 11 horas. Então o programa deve terminar 10h40 ou 45, Rádio Serviço. De folga. Estamos de folga. Aí eu vou fazer o seguinte, família Tupi. No dia 12 de junho, eu vou falar sobre rachaduras. Por que rachaduras? É um pedido de um ouvinte e é importante porque várias faixas etárias têm esse problema e às vezes doenças da minha área, endocrinologia, a tireoide, podem provocar isso. Vamos falar sobre isso. E eu queria falar nos dois domingos seguintes sobre as doenças sexualmente transmissíveis, começando com HIV, a AIDS, que infelizmente voltou a crescer. Eu acho que fruto até da pandemia, a gente está botando tudo na conta da Covid-19 e temos razões para isso. As pessoas esqueceram alguns dados básicos, é bom lembrá-las. E daqui a 4 domingos, portanto, a Célia volta, que eu quero falar de sífilis. Eu quero falar da blenorragia, do HPV, e aí a área da Célia é afetada. Célia, mais uma vez, obrigado. Família Tupi, uma semana abençoada. E que Deus nos ajude mais tarde, Helena. Isso aí, gastamos nosso estoque de gols todos. Não fala disso não. Nosso estoque todo no último jogo, 10-1. E agora, hoje no Fla-Flu, será que tem gol para fazer? Eu não sei. Vamos torcer para o Hugo colaborar. Tá certo. Um abraço, doutor Silvio. Beijo, doutora Célia. Obrigada, Silvio. Helena, obrigada pelo convite. Regina, um beijo para a família Tupi. Beijo para dona Isaura, que está preparando aquele macarrão. Mamãe. Um beijo, dona Isaura, um beijo. E a gente não vai estar aqui domingo que vem, é aniversário do esposo da dona Isaura, ou seja, o papai da doutora Célia. 91 meu abraço para ele. Bonitinho, um beijo para ele, tudo de bom, muita saúde. 11h50. Super Rádio.